alegria que eu estou. De eu saber que eu sou justa, justificada pelo sangue de Jesus. Que Ele me chamou com propósito, que Ele é minha defesa. E nós vamos mergulhar em águas profundas. Tem duas formas de viver aqui na terra. A do justo e a do ímpio. A do justo e a do ímpio. Como que a gente vai querer viver? Como que a gente vai querer viver? Com esse relato que eu falei hoje no início do culto. Sem uma proteção, sem aquela expectativa de de repente horrível acontecer na nossa vida, né? Mas em nome de Jesus, e a palavra de Deus diz no Salmo 1, que é muito sério, é bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ó, tem um conselho dos ímpios aí na terra. Tem um ímpio que quer te levar para uma derrota aí, amado. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que Deus está falando aqui, amado, tem um escarnecedor. E nós sabemos que tem um escarnecedor nosso, de sermos cristãos, né? Antes, o seu prazer, o justo, né? Um prazer, está na lei do Senhor. Abrir a Bíblia, na sua lei, a Bíblia Sagrada, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto, cuja folhagem, amado, não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é promessa para um filho de Deus, né? Os ímpios, olha agora, duas sementes na terra. Ímpio, impiedade, pratica o mal. Os ímpios não são assim. São porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Amado, aqui já está caracterizado duas sementes na terra. Um povo que é de Deus, um povo que não é de Deus. Os perversos, Deus está falando de perverso e justo. O perverso não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso que tem um tempo, de tempo em tempo, não são daqui, vai embora, não é daqui, não fica na congregação. Por isso que a gente não tem que se espantar. Quem não é de Deus não vem mesmo. E os 6? Pois o Senhor conhece. O Senhor conhece a tua vida fora daqui. O Senhor conhece o caminho de quem é dele. O Senhor conhece o que você faz, o que você pensa, o que você fala. Ele conhece o caminho dos justos. Mas tem um caminho dos ímpios. Olha lá, vai sofrer, vai perecer. Não tem saída, não tem socorro. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido. É muito sério, Pai, porque eu preparei essa palavra através do apóstolo Miguel Ângelo e o Senhor me levou num local que eu pude ver categoricamente o justo e o ímpio, o sofrer, o perecer. Não ter Jesus é horrível, amado. Se agarre a Jesus. Se agarre a Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Com Jesus é tudo, sem Jesus é nada. Acabamos de ler um salmista dizendo, tem duas sementes na terra. Tem o justo, justificado, lavado, perdoado, que pode vir a situação que vem, mas o Senhor vai nos salvar. Mas tem o ímpio que vai perecer. E que Jesus não está nem aí com o ímpio. Nem aí com o ímpio. Jesus não morreu por toda a terra. Ele morreu pelos muitos, pelo mundo ocumene, pelo mundo dos eleitos, predestinados, para reinar em vida através de Jesus Cristo. Única vida que Deus nos deu, para vivermos aqui saudavelmente, com qualidade de vida, porque os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reina em vida através de Jesus Cristo. Reina em vida com saúde plena, alegria plena, uma vida satisfatória, porque com Jesus não tem perda, com Jesus não tem sofrimento, porque o preço que Ele pagou naquela cruz foi altíssimo, para que a gente tivesse vida abundante aqui na terra. Jesus já veio para que tenhamos vida e vida abundante. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Você sabe que é uma coisa a gente pregar, né, depois de vivenciar algo.
Eu fazia muito tempo que eu não vi uma cena como eu vi ontem. De uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que tem Deus. Eu acho que é isso que eu estou falando, eu repito. Dê valor para a tua salvação. Dê valor para esse Jesus que te chamou, que te trouxe. E Ele faz próspero a tua vida. Só há felicidade, amado, se nós rompermos com o mundo dos ímpios. O mundo dos ímpios, eles são infelizes. Quem não tem Jesus não tem alegria, não tem paz, não tem sossego, não tem nada. E que hoje, todos vocês que estão aqui, ouçam a voz de Jesus. Não uma voz humana. Não. Eu estou ouvindo a voz de Jesus. Eu, para preparar isso aqui, ouvi a voz de Jesus. Eu dependo dele, eu estou aqui como? Como a fé vem pela pregação. Tem que ter alguém que pregue. Ele me preparou para isso. Ele que me concedeu para eu passar a mensagem. Então, nós aqui, amado, todas as famílias têm histórias aqui. Que eu falei uma história, né, uma menina muito rica, e eu pude ver o estado dela. Cada um tem uma história aqui. Cada um de vocês tem uma história. E nenhuma família é perfeita. Nenhum de nós é perfeito. Todas as famílias têm os seus padrões, e às vezes alguns negativos. Muitas famílias vêm de geração em geração, tendo situações abusivas, famílias com vícios, famílias com violência, famílias com alcoólatras, famílias com fraturas na alma, famílias com quebras de relações, famílias com conflitos, famílias com infidelidade, separações, hostilidades de geração em geração. Essas histórias, amado, estão relatadas na Bíblia, elas vão continuar existindo. Tudo isso tem alguém que se enquadrou em alguma coisa. E nós, como povo de Deus, nós temos que romper padrões negativos que herdamos das nossas gerações anteriores. Em Cristo, amado, é quebrado todo o nosso passado. Quebra tudo em Cristo. A gente é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo vai se fazer novo. Então, hoje, nós iremos conhecer o que é a vida de um justo, o que é a vida de um ímpio. Deus trabalhou muito no meu coração. Por isso que eu estou com uma alegria muito grande. E eu vou falar uma coisa para vocês, a salvação individual. Você não salva ninguém, porque Ele já te salvou. Naquela cruz, cada nome aqui era particularmente na mão dele. E Ele não quer um filho sofrendo aqui na terra. Então, hoje, nós vamos conhecer essa diferença do justo e do ímpio. Um ímpio que vive sem Deus, um pecador que pratica pecado, faz tudo contrário que Deus manda fazer. É um ímpio. Ele não está nem aí com as coisas de Deus. Ele não está preocupado com as coisas de Deus. Imagina, Deus. Quem é esse? Imagina, eu tenho minha vida. Então, o ímpio, ele pensa assim. É um pecador, ele pratica o pecado, ele faz tudo o contrário que Deus manda fazer. Um ímpio, amado, ele tem caminhos e comportamentos destrutivos, que a Bíblia chama de escarnecedor. Que as pessoas, a maioria sabe o que é certo e o que é errado. Então, se você aí vem para um culto e fica criticando o que Deus... É gravíssimo, tá, amado? Vou falar, você não é contra o que você está ouvindo, você está indo contra o próprio Deus. Tem coisa que Deus manda, se você tem o teu ponto de vista diferente, é um gravíssimo. Geralmente o ímpio não está nem aí com esses comportamentos destrutivos, não estou nem aí, eu me viro. Então, a Bíblia chama de uma pessoa que vai contra o que Deus diz, como eu avisei essa pessoa, eu falei, olha, idolatria é muito grave, vela é grave, não precisa de santo, não precisa nada disso. Deus não quer isso, não, cuida da tua vida que eu cuido da minha. O ímpio, ele vai falar isso. Não estou nem aí com o que Deus diz. São zombadores de Deus e da santidade de Deus. Então, nós vamos ouvir hoje coisas inefáveis, que vêm do Espírito Santo, para que nós não nos associemos, para que nós não nos assentemos nas rodas desse povo, para que nós não convivamos, nem compartilhemos do espírito de zombaria, que está, sim, neste mundo, e que nos faz, diante de Deus, viver como justos.
Nós somos justificados, nós temos uma Bíblia, nós temos uma bússola para ser feliz aqui na terra. Essa bússola, amada, ela é totalmente contrária ao que o mundo diz aí fora. Eu quero ser feliz, tem regras aqui para ser feliz. É o único livro que pode ter regras para a gente ser feliz. Um casamento feliz, as finanças prósperas, a tua saúde perfeita. Então, quem não obedece são os zombeteiros, são os zombadores. Que nesse mundo, amado, esse mundo, o que o mundo está fazendo é totalmente contrário ao que a Bíblia Sagrada diz. Então, o que esse mundo faz diante de Deus? Eles vivem completamente contrário ao que Deus manda fazer e viver aqui na terra. Então, como justos, o prazer que nós temos é na lei do Senhor. Quem é justificado tem prazer. Jesus já te chamou, você tem prazer em ler a Bíblia, em conhecer o que Ele quer, como que Ele quer agir. Prazer, nós temos uma lei. Prazer nas Sagradas Escrituras. Prazer em viver na congregação dos justos. É preciso, sim, romper, especialmente com o escarnecedor. Porque há pessoas, amado, que não podem ser ajudadas. E muitos estão dentro da igreja, mas não querem ajuda. Não querem ser ajudadas. São rebeldes. Até o apóstolo tem pregado sobre o pecado da rebeldia, que é o pecado de rebelião, o pecado de idolatria. Ele se rebela contra as Sagradas Escrituras. E muitos crentes vão para as igrejas, mas não querem ser ajudados. E não vem mudança, amado. Então a Bíblia chama esse povo, vem, ouve, não pratica, de escarnecedor. Salmo 1:6, ele diz assim: pois o Senhor conhece. Ele conhece o caminho quem é justo. Eu não sei teu caminho lá fora, amado. Na igreja aqui todo mundo vem, mas ele conhece o caminho do justo. E o caminho dos ímpios vai sofrer. Quem não obedece sofre. O ímpio, ele pratica impiedade. Está prestando atenção na pastora. Então, amado, ele conhece até os seus pensamentos. Quando eu falo isso, a pessoa pensa que é mentira, né? Eu acho que parece dar essa impressão. Ele sabe o que eu penso. Ele entra dentro do nosso, sabe o que ele fala? Ele nos sonda. Você pode tentar mentir para um monte de gente, mas Jesus sabe exatamente o que estava. Eu conheço o teu caminho. E o caminho dos ímpios vai sofrer. Então ele sabe, a palavra não chegou na tua boca, ele já conhece. Os teus impulsos, a tua maneira. Existem pessoas justas e existem ímpios. Sabe que você pode falar, tem ímpio e justo? O que é isso? Semente da salvação e semente da perdição. Provérbio 9, ele diz assim. O que de repente, olha, o que repreende o escarnecedor, olha, Deus está falando de um escarnecedor, quem zomba de Deus. Tem uma repreensão. Cada culto, amado, a gente é repreendido. Eu tive que parar um monte de coisa que eu também fazia, que eu pensava, que eu agia. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Por quê, amado? Tem pessoas que rejeitam e zombam da verdade. E não querem ser transformados. E quando nós queremos ajuda, quando a gente vai querer ajudar alguém, você pode ver que a gente se fere. Eu falo isso categoricamente como pastora. Eu estou aqui para falar para o teu bem. E a pessoa vê como mal. E acabo eu me ferindo. Porque a pessoa não quer mudar, ela não vai mudar. Primeiro, se você não vê o profeta como profeta, não tem como a tua vida mudar. Se você não respeita aquele que Deus concedeu, que eu tenho pedido para Deus que eu cumpra aquilo que Deus determinou fazer. Porque o meu temor a Deus é muito grande, amado. Eu tenho um temor a Deus muito grande, que eu estou vendo pessoas incautas, pessoas com nenhum temor, sem reverência, que eu falei, olha, eu fiquei, na sexta-feira, até minha prima ligou, eu falei, olha, eu estou mais de 4 horas preparando esse culto. Eu não estou aqui de brincadeira, pegando uma coisa, pensando, não, pincelando ou achando. Não, é para você mudar, sabe? É para você ter uma posição diferente na terra. Então, o que repreende o escarnecedor, ele não está nem aí. Passa ano, vira ano. Quantos anos estão ouvindo aí?
Vocês estão ouvindo quantos anos e a pessoa não muda. Continua com os mesmos erros, com as mesmas questões. Então, repreende é um escarnecedor, aquele que não muda. E quem repreende, Deus está falando assim, dá uma afronta a si mesmo, a gente se entristece. Você fala, eu estou aqui falando, a pessoa não está nem aí. Só que, na verdade, se não é que vocês estão contra até o pregador, vocês estão indo contra o próprio Deus. Olha o 8 que ele diz. Não repreenda o escarnecedor. E eu falei, obrigada, Jesus. Não adianta. Para que não te aborreça. Eu falei, quanto que eu já... Gabinete, não adianta nada. Repreende agora o sábio e ele te amará. Repreende. Repreende o sábio. Quantos que reconheceram? E a gente está vendo a pessoa indo para um patamar. Por quê? Pisei na bola, não foi legal o que eu fiz, eu fui advertido, mas tem gente que não está nem aí. Olha, amado, não faça isso, não é bom para você fazer isso. Estou nem aí, decisão é minha, não estou nem aí. Então, não quero transformação. Então, amado, o que é isso? Nós temos que tomar muito cuidado. Pois em todos os lugares que frequentamos, nós vamos encontrar pessoas que escarnecem sim das coisas de Deus. E escarnecem principalmente numa igreja. Se não tivermos passos firmes, passos seguros, você vai trazer afronta para você. Afronta. Nós vivemos num tempo, amado, quem não quer ser ajudado. A maioria não quer ser ajudado. Porque nós temos um lugar muito sério aqui. Hoje a diaconisa falou, muita coisa está sendo tratada, família, toda a situação, só que dá um esquecimento, dá branco. Estou nem aí, vou fazer do meu jeito. Se você fizer do teu jeito e não do jeito de Deus, você vai se ferir. Então, é como você tenta ajudar alguém. Nós estamos aqui em cada culto para você mudar, para você não entrar no abismo, te orientando, te mostrando as regras bíblicas, que não é do mundo. E querer ajudar alguém é como tentar curar uma ferida que as pessoas insistem em reabrir a ferida. Por isso que vai ano, passa ano, aquela vida, do mesmo jeito. Não muda. E nós não podemos nos envolver com o escarnecedor. Ele é detectado, o escarnecedor. Ele é detectado. Muitas vezes tentamos ajudar uma pessoa e que ela não quer ser ajudada. Eu louvo a Deus para ver do apóstolo Miguel Ângelo. Porque eu já tentei várias vezes aqui, já vi pessoas, não, vou fazer do meu jeito. Amado, todos que eu avisei, e muitos eu avisei, e não obedeceram, entraram em fria. Todos. Todos. Então, nós não podemos nos envolver com escarnecedor. E muitas vezes tentamos ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Estou repetindo isso para você saber que tem pessoa, daí não adianta nada. O drogado, ele só vai ser liberto se ele quiser ajuda. Um alcoólatra só vai querer se libertar se ele quiser ajuda. E esses escarnecedores de nós, eles, amado, eles nos ferem. Sabe? E quando queremos ajudá-lo, o escarnecedor, à luz da Bíblia Sagrada, é que uma pessoa que zomba da verdade, ela resiste a Deus. Quem zomba da Bíblia, resiste a Deus. O justo é sábio, ele é ético. Um justo, amado, justificado, ele tem caráter. Caráter de um homem de Deus, ele é irrepreensível, não tem o que repreendê-lo. É fruto da obra do Espírito Santo de Deus na vida. Eu sei detectar quem é homem de Deus e quem não é, amado. Já fiz voto tolo? Fiz. E pecamos. Só depois analisar depois. Peca quem faz isso. Olha, o 9, ele diz assim, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. É por isso que nós temos uma igreja. Dá instrução para o sábio, ele vai ser mais sábio ainda. Ensina ao justo, ele crescerá em prudência. Ensina ao justo, ele crescerá em prudência. Eu tenho isso, amado, porque eu sei, a minha família, ela participou da Igreja Cristo Vive de São Paulo, e nós tivemos ali 22 cultos de família. O meu irmão e a minha cunhada não obedeceram, ouviram e não praticaram. Os dois estão mortos.
Quando Deus diz, vem a disciplina, vem a correção e vem o açoite. Nós não estamos brincando de igreja. Todas as instruções aqui nós temos que acatar, amado. Porque senão vocês estão zombando de Deus. Então, dá instrução a sábio, se fala mais sábio ainda. Senão, o que Deus faz? O filho, Deus açoita, amado. É morte prematura. E eu sei disso. Até eu vivenciei isso, eu pude ver. Porque eu tive isso na minha família. Pessoas que não obedeceram. Ouviram adoravam as partes boas do casamento. Troca de papel não pode, o homem cozinhar. Você não vai, meu irmão não mudava nada. Cozinhava, limpava a casa, ia para o mercado, todo mundo, meu Deus, olha o que o teu irmão está fazendo. Papel trocado numa casa não pode. A mulher, amado, tem que ir lá, ela vai fazer a comida. Ela vai limpar a casa, é responsabilidade dela. Troca de papel é pecado. Não gostei disso. Eu dou instrução aqui ao sábio. E vai se fazer mais sábio ainda. O apóstolo pregou sobre a preguiça. Vai ver com a formiga. Mulheres preguiçosas, mulheres, e que eu vi agora uma interrompendo uma vida, ela viva. E ela não pode mais cozinhar, ela não pode mais limpar a casa. E você que está aí no caminho, na vida, com preguiça de tudo. Tem preguiça de cozinhar, preguiça disso, preguiça daquilo. Amado, é muito sério, eu vi. Troca de papel na minha família foi gravíssimo. Então, o justo é sábio, ele é ético, ele tem caráter repreensível. Ele tem o fruto do Espírito Santo de Deus, ele obedece. Ele tem que chegar e falar, olha, esposa, não podemos, eu quero obedecer a Deus. Não vou cozinhar, então não vai ter comida na casa. Não vai cozinhar? Então ela vai se virar sozinha. Verdade, amada. Pode dar um glória a Deus? Eu queria que vocês vissem, né, a situação que eu vi de uma pessoa totalmente inerte. E quantas aí que gostariam de estar no teu lugar e você não faz nada? Quero dormir. Vai dormir. Ou no inferno da sua vida, que vai ser o inferno. Porque você pode até ter salvação, amado, mas não tem bênção aqui na vida. Então, o justo tem uma diferença aqui na terra. Você vai ter que obedecer a Deus. O justo, ele é sábio. E vai ser mais sábio ainda. Então, todo culto, amado, todo culto. Eu não estou nem aí, eu com você, eu estou passando a verdade. Você faz o que você quiser. Eu estou orientando, eu vou prestar conta para Deus. Um dia ele vai falar, você não falou desse assunto. Aqui eu acho que eu já falei de todos, umas pinceladas eu dei. Então, todo culto tem um momento profundo, intenso, que a reflexão vai nos ensinando. Um exemplo, alguém diz estar apaixonado, mas ela... olha, eu estou apaixonado, mas ela não é de Deus, pastora. Já aconteceu aqui várias vezes. Até me odeiam por causa disso. Pessoas que queriam casar aqui, e eu falei, você ama? Não, então não vou casar, não. E o que acontece? Olha, ele não é de Deus, não é da fé, não é da igreja, não é temente de Deus, a minha família não aprova, afasta. Já orientei várias vezes. Tem pessoas aqui que me odeiam, porque eu prego a verdade. Eu não vou dar bênção aqui, amado, com uma mentira, com um relacionamento mentiroso. Então, se a pessoa é sábia, ela diz amém. Essa pessoa eu não vou me unir, não, pastora. Eu vou esperar em Deus. Então, eu vou ouvir e cumprir. Agora, o escarnecedor, ele diz, pastora, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Eu sou dono de mim. Estou nem aí com o que você está falando e nem que a Bíblia diz. Ensina o justo, né, que Deus está falando, ensina ele, e ele vai ser mais justo ainda. Ele vai ser sábio, ele vai ter uma vida com sabedoria. Ensina o justo. Ensinar, amado, é uma missão. Que em cada culto, eu estou aqui para te ensinar. Aqui é muito dado, eu estudava tanto a Bíblia, que Deus falou, você estuda tanto, você vai ter que repartir. Então ensina é uma missão da igreja, é ensinar, é pregar, é educar, é curar as pessoas, é ensinar o justo e ele crescer em prudência, olha lá. Dá instrução, cada culto é isso, dá instrução. E ele vai ser mais sábio, vai viver feliz na terra, amado.
Ensino justo, ele crescerá em prudência. O sábio é justo. Fala, o sábio é justo. O sábio, amado, é o filho de Deus. Filho de Jesus, ele é ético, ele tem caráter, ele é irrepreensível. E há pessoas que não querem ser ajudadas, não têm interesse na verdade, não querem mudar, não querem Deus, zombam da Bíblia o tempo todo, zombam da cruz, desprezam a igreja, desprezam a salvação, não aceitam arrependimento. São pessoas que não têm perspectiva de vida espiritual. Não aceitam que há no céu. Olha, eles não aceitam, amado, que há céu e inferno. Eu vi outro dia no Instagram uma bate-papo de uma pessoa que falou assim, nossa, eu quero... O camarada falava assim, o ímpio, né? Meu, o céu deve ser muito parado. Eu quero mais o inferno, que eu vou poder fazer o que eu quiser. O camarada não está tendo noção do que está falando. Porque o inferno vai ser a coisa mais horrível da vida, amado. E você sabe que só tem 2 caminhos, céu e inferno. Não tem purgatório. Não tem um tempo para a pessoa ver. É aqui na terra, amado. É você que vai ser analisado. Aqui tem um culto para a gente ter instrução, para a gente ter esse ensinamento, né? Então, tem pessoas que não querem, não aceitam que há céu, que há inferno, que há vida eterna. E a Bíblia que diz, amado, cuidado com essa pessoa, seja prudente. Tem pessoa que não está nem aí, eu que vou enfrentar, realmente, você que vai enfrentar. Então, não repreenda o escarnecedor que traz afronta. Eles querem aprender, sabe, mas eles querem dominar. Eles não querem aprender, quer dizer, eles querem dominar, eles querem ser dominante. Eu sei de tudo, ele sabe de tudo, amado. O camarada sabe de tudo. Então, se não é semente da salvação, amado, eu estou repetindo o que o apóstolo falou. Não é semente da salvação, não vai mudar nada. Por isso a necessidade de pregar a palavra. Olha Tito, Deus diz aqui essa palavra. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Essa semana uma cliente vai lá na minha loja, ela pega e fala assim, era de uma denominação, ela foi lá na minha casa, pegar o perfume e falou assim, eu falei, eu sou uma pastora. O quê? Mulher não pode pregar, moça. Eu falei, não pode? Você está na lei ou está na graça? Não, eu estou na graça de Deus. Então, Jesus cancelou. Eu falei, eu sou um espírito com Deus. Então, não tem salvação de mulher na terra? Jesus, naquela cruz, amado, ele cancelou toda a parte do legalismo. Eu sou homem, o meu espírito é um com Jesus. Eu já sou salva, liberta. Então, vem os acusadores, evite discussões insensatas. Eu falei, olha, minha querida, vai lá para a tua igrejinha, vai lá. Não adianta lá, contenda, debate sobre a lei. Não adianta, eles não entendem. Porque não tem utilidade, e é fútil discutir. A ovelha, amada, ela ouve, ela entende tudo. Ela entende, ela não discute com o Espírito Santo de Deus, não. Porque a verdade é que eu vou falar hoje de lutar com os grilhões, que é muito sério. Evita o homem faccioso, aquele que facção é divisão. Não tem, amado, não tem. Eu já estou mais do que cortada pela graça de Deus. Ninguém vai me abrir minha mente para o contrário. Então, evita o homem faccioso. Pessoas que gostam de discutir, pessoas que, sabe, toda hora é confusão. Chega no local é confusão. Evita. Depois de demonstrá-lo, primeira e segunda vez. Aqui a gente é demonstrado, amado, em cada culto. Cada culto, nós somos ademoestados por Jesus. Então, tem que evitar. Porque quem vai fazer a mudança em cada um de nós é Jesus. Ele que nos convence. O próprio Deus que nos coloca o temor a Ele. E de não insistirmos no erro. Olha o 11. Pois sabes que tal pessoa, olha, é um tal. Olha como Deus trata. Tal. Está pervertida.
Está assim, ó. E vive pecando. E por si mesmo está condenada. Quem vive pecando, quem zomba da palavra, quem zomba de um culto, ele é um condenado. Ele já está condenado. Ele mesmo se condena. Porque ele está lutando contra o próprio Deus, amado. Quem está dizendo isso é a Bíblia Sagrada. Não sou eu. A gente tenta ajudar e vem injúria. Eu, amado, eu já estendi a mão para muita gente, que eu pensei que eram, mas não eram. Acreditei. A gente acredita. Vai mudar, vai ter. A pessoa era assim, vai se tornar um justo, um pacificador, né? Então, muitas vezes, é melhor ficar em silêncio do que ter razão. A pessoa vem falar, vai argumentar, fique quieto. Não adianta nada. Porque olha que Jesus disse, todos estão acordados? Estamos lendo Bíblia, olha que Jesus disse, Jesus, não sou eu, Jesus. Eu estou lendo Bíblia Sagrada, internauta, eu estou lendo Bíblia Sagrada. O próprio Deus, Criador do céu e da terra, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É o que eu estou falando hoje, amado. Cães e porcos que pisam na palavra. Cães e porcos que pisam na Sagrada Escritura. Amado, Jesus que identificou essas pessoas como cão e porco. Nossa, pastora, você está muito dura. Não, eu estou sendo bíblica. Deus tem que dar uma chacoalhada aí, amado. Estão desprezando a palavra? Eu tenho falado para Deus, essa igreja aqui não é minha, é dele. Vai vir pessoas dando um valor para cá, que muita gente está anos aqui e não dá valor nenhum. E não deis aos cães, eu não quero. Eu falei com Deus, Pai, tira pessoas que eu não quero perder tempo. Porque Ele fala, tem cão e tem porco. E o que eu lanço aqui, eu sei que é pérola. Para mudar uma vida. E pessoas estão pisando, e Jesus que está identificando e nos alertando. Tem cão e tem porco que não está nem aí com nada. Sabe quem são esses cães e os porcos? Os escarnecedores. Jesus disse, não desperdice o sagrado, não desperdice o sagrado. Aqui a gente está ouvindo, tem um monte de voz hoje, televisão, rádio, internet, tudo. Um monte de vozes. Mas nós estamos ouvindo o sagrado, amado. Então, com aquelas pessoas que não valorizam, eu tenho que falar para Deus, eu sei quantas pessoas estão indo e vindo, passear aqui, amado. Eu sei. Não valoriza aqui. Está nem aí. O apóstolo falou hoje, vamos ver, ele está gravado, ele falou, quem honra o local, ele chega 15 minutos antes. Ele honra o local como honra o trabalho, que tem que chegar na hora certa. Não honram, não valorizam aqui, eu sei que não valorizam. Os que valorizam, eu estou vendo uma evolução grande. E é muito sério, amado, porque assim, tem uns que não vai também, se não é filho, não acontece nada também. E pensa que é abençoado. Mas ir e vir para a igreja, amado, não adianta nada se não houver mudança de você. De você realmente pôr em prática o que você está ouvindo. Eu sei que é duro a gente ouvir um negócio desse. É duro a gente ver, mas a verdade é bíblico. Nós não podemos, como cristãos, oscilar entre o bem e o mal. Nós sempre temos que ser do bem. Enquanto há pessoas clamando por um copo de água viva, um gole de água viva, o escarnecedor, sempre arrogante, desprezador, não quer a luz de Deus, ele ama as trevas. Pastora, você está inventando isso? Não, estou repassando o culto do apóstolo, que tem muita sabedoria, guiado pelo Espírito Santo de Deus, um homem que de madrugada ora, e eu creio nisso que Deus está falando, que Ele está passando, porque em João ele diz assim, o julgamento é esse, vai ter um julgamento, que a luz veio ao mundo, Jesus veio à luz, e os homens amaram mais as trevas, até hoje, né? Ama mais as trevas do que a luz, amado. Ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem ama mais o mundo do que Jesus, as coisas espirituais, gosta do que é ruim. Está nem aí. Está nem aí com nada, amado.
Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Você sabe que isso aqui é praticar o cristianismo. Isso daqui que ele está falando, tem um julgamento esse, que veio a luz ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você sabe que Deus, na verdade, eu estou aqui, eu prego, eu vou ser cobrada do que eu passo para vocês, como eu cuido de vocês, como é as minhas madrugadas. Eu quero fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não quero ser hipócrita aqui. E nem quero nem lançar pérolas a porcos e nem a cães. Não quero. Estou pedindo para Deus que venha um povo seletivo, porque na graça a gente pode pedir um povo que realmente valorize o lugar que Deus plantou. Porque quem valoriza aqui vai mudar a vida, amado. Os que me honram, eu honrarei. Os que me deixam serão desmerecidos. Fecha o céu, não tem proteção, amado. Sabe que não vai ter proteção no teu dia a dia. A tua verdadeira cristianismo é você aqui fora daqui. É como você age lá no teu trabalho. Na fila do supermercado, no trânsito, é isso. Então é a prática do dia a dia, longe dos muros da igreja, que vai exigir, sim, para os olhos de Jesus, um alto grau de espiritualidade. Eu aqui prego, mas não sei o que você faz lá fora, amado. Não sei. Mas Jesus sabe. Tudo. Sabe o teu pensamento, sabe as tuas críticas, sabe o que você fala. E é muito perigoso o que marido e mulher falam, amado. Muito perigoso. Perigosíssimo, perigosíssimo. Então, amado, a prática do dia a dia que vai mostrar o teu cristianismo que se aprende aqui. Então, só uma pessoa que tem um alto grau de espiritualidade se nega e reage contra os apelos do mundo. Um verdadeiro homem e mulher de Deus, ela não consegue mais os apelos do mundo. Não tem mais sede disso. Não tem mais sede. Nós temos que ter e querer um alto grau de espiritualidade. Eu quero ser mais espiritual do que carnal. Eu quero mais buscar as coisas lá do alto do que aqui da terra. Porque aqui, amado, tudo Deus vai prover na minha vida. Eu e você, nós temos uma identidade. Eu e você, um justo, que nós estamos falando, um justo e um ímpio. Um justo, ele tem a marca de Jesus aqui na terra. Nós temos o bom perfume de Cristo. Nós, como justo, pensamos, falamos e agimos como justos. Justificados, lavados. O ímpio, ele mostra a sua verdadeira face. E, amado, eu vou falar uma coisa para você. Você é o que é dentro da tua casa e onde você trabalha. Aqui todo mundo é bonzinho. Então, o ímpio, ele mostra a sua verdadeira face, corrupta. E o ímpio tem cheiro de cabrito. Ovelha tem cheiro de Cristo. Ovelha é bom perfume de Cristo. Onde vai, ela exala bom perfume de Cristo. Então, fala para o teu irmão, você tem um bom perfume de Cristo. O ímpio, ele mostra a sua verdadeira face, amado, nos desafios do dia a dia. As aflições, ela vem para nós, Deus vê como que nós reagimos às adversidades. Se estão pondo em prática, Deus nos prova o tempo todo. Ah, vai pôr em prática o que ouviu? Ele põe situações para nos testar. Então, o ímpio, ele não está nem aí, ele vai fazendo do jeito dele. O ímpio mostra a sua verdadeira face nos desafios da vida, do dia a dia. O ímpio é grosseiro, ele é conflitante, ele é agressivo, ele é mal-humorado. Um justo não pode, amado. Nós não podemos nos calar e nos acovardar. Nós temos que identificar isso na obra de Deus. Porque ímpio não se mistura com crente. Vocês já misturaram azeite com água? Não mistura. Não mistura crente com ímpio, amado. Não tem liga, não tem. Azeite não mistura com água. Então, quantas pessoas você orou, clamou e zombaram de você? Eu dei um relatório hoje. E eu estou vendo com meus olhos que eu não gostaria de ver. Foi triste, porque, de uma maneira ou de outra, eu amei aquela pessoa. E você quer o bem da pessoa, mas ela não quis ajuda. É o estado que a pessoa chegou. Tiago 4,6.
Antes, ele dá maior graça, pelo que diz. Olha, amado, graça, favor, amor, o consolo, ajuda, o socorro, Denis, olha lá. Ele dá maior graça pelo que Deus diz. É Deus que está dizendo, não sou eu não. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Eu soberbo, você fala da idolatria, não estou nem aí, vou encher de vela, vou... Teve uma pessoa que eu falei, olha, a idolatria é grave e tal, ela quebrou tudo. Chegou 2 dias depois, ela me liga, olha aqui, pastora não, Suzy. Eu quebrei tudo, mas eu estou ligando para dizer que eu vou comprar tudo de volta. Nesse sangue eu não sou cobrada. Olha lá, o soberbo. Ela ouviu a verdade libertadora. Eu passo o Salmo 115 para várias pessoas. Tem olho, não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Mas não estão nem aí. Agora é o soberbo, né? O soberbo. O soberbo é escarnecedor, amado. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Ele não muda. Não muda. E eu não me assento na roda dos escarnecedores. Nós vamos ver a história de Paulo. O Paulo era um homem, amado, com um currículo invejável. Apóstolo Paulo. Cidadão da alta sociedade. Só que ele era um zombador. Zombador até o momento dele conhecer Jesus. Ele zombava, ele matava, ele era arrogante, soberbo, perseguia a igreja, ria da fé das pessoas, prendia os fiéis, matava os fiéis, consentiam na morte de Estevão. Uma atitude horrível antes de Cristo. Antes. Mas você ser chamado, amado, por Cristo, e continuar zombando com teu caráter, com a tua postura, isso é um zombador escarnecedor. Então, esse Paulo, nosso apóstolo, um dia, Jesus fez a luz brilhar nele. Antes de Cristo, todos nós éramos isso tudo. Arrogante, soberbo, não estou nem aí, vou beber muito, vou transar muito, vou fumar muito, vou fazer muito. Quantos que aqui eu quero aproveitar a vida? Achava que ficar até de madrugada estava aproveitando a vida. Não é isso? Antes de Jesus. Mas tem um dia que a luz de Jesus brilhou na minha vida e na tua vida. E brilhou na vida de Paulo, e Paulo cai do cavalo. Todos nós aqui caímos do cavalo uma hora. Então, o que aconteceu? Caiu do cavalo, vai para o pó. Vai para o pó. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Paulo para Jesus. E ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós vamos ver isso aqui lendo a Bíblia Sagrada, olha lá. Saulo, antes, Deus mudou até o nome de Saulo para Paulo, tá? Era Saulo. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele perseguia cristãos, amado. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele perseguia pessoas cristãs, levava para a cadeia, e ele ia atrás de homens e mulheres que defendiam o cristianismo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, que era uma cidade, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Amado, eu creio que cada um de nós, verdadeiro encontro com Cristo, aconteceu isso. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Isso aconteceu com Paulo. De repente, uma luz. E o que acontece? Nesse momento, Jesus fala assim, você não é mais dono de você. Eu sou o seu dono. Você não vai fazer mais o que você quer fazer. Você vai fazer o que eu quero que você faça. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia lá, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A quem tu não obedece. A quem tu está fazendo tudo errado na tua vida, na tua trajetória aqui. Você está fazendo tudo errado, você está me perseguindo, você está fazendo tudo da maneira errada. Mas levanta-te,
entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A gente se vem, Jesus nos chama, e Ele manda a gente para uma igreja. E ali nós vamos ouvir o que Deus manda a gente fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. Quem estava com Paulo, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém, não viram Jesus. Viram que ele caiu do cavalo. Né? Amado, eu quero que você entenda isso, que esse relato que nós estamos vendo agora é uma verdade que aconteceu na minha vida e na tua vida. E a minha oração hoje é que muita gente caia do cavalo. De tirar, o Denis não quer cair do cavalo, mas você já caiu, né, Denis? Senão você não estaria aqui. Então, o que ele era, Paulo? Escarnecedor, soberbo, arrogante. Deus conhece cada um de nós. O Senhor conhece o futuro que nós não conhecemos, amado. Deus conhece o futuro que a gente não conhece. Eu sou prova viva disso. Anos e anos eu não entendia um processo da minha vida. Com 65 anos, Deus me revelou. E eu, uau! Então, Deus, Ele conhece o futuro. Ele sabe por que está acontecendo algumas coisas no agora. E você vai poder entender lá na frente. Tem o de repente de Deus, subitamente. Paulo viu uma luz e você vai ver uma luz. E muitos aqui não caíram do cavalo ainda. Muitos estão fazendo do seu jeito, não do jeito de Deus. Muitos, muitos. Então, ele era rude, mas ele era um predestinado. Mas como Jesus chegou, mudou a vida de Paulo, amado. Então, se a vida não mudou, não teve conversão. Mas a luz de Jesus, quando chega, começa um temor nosso muito grande. Olha, Atos 26, ele diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Muitas coisas ele achava que poderia estar contra, mas ele não tinha entendimento. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. Olha o que ele fazia, ó. Cristão, ele punha na cadeia. Ele prendia. Contra estes, dava o meu voto. Quando os matavam, pode matar. Ele mandava matar cristãos. Ele era rude. Ele era soberbo. Ele era arrogante. Ele era mau, mas ele era um predestinado. Mas quando Jesus chegou na vida dele, houve uma mudança em Paulo. Olha próximo. Muitas vezes os castiguei por toda a sinagoga. Aqui ele está relatando, amado, como era Paulo. Obrigando até a blasfemar. Quer dizer, ele fazia, sabe, judiar da pessoa, até a pessoa falar coisas. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Isso era a vida dele antes, né? Desse era o testemunho de Paulo, que nós estamos lendo o testemunho dele. Tudo que ele fazia com os cristãos, toda a parte errada dele, tudo que era de ruim de Paulo, né? E o 14. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, aí ele começa. Deus parou o mal ali. Quando a gente tem Jesus, o mal tem que parar. Se você perpetuar, amado, você é um convencido total. É um escarnecedor, zombador de Jesus. Ao meio-dia, o rei, eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo, todos nós por terra, todos caíram do cavalo, Denis, não é só um só. Todos. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora que eu quero que vocês entendam. Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Lutar contra Deus. Fazer tudo errado, ouve a verdade e faz tudo errado. Cala tua boca, não fale mais. Muda, perdoa. Faz o que Deus manda fazer, não faz nada. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Jesus falou para ele, dura coisa você lutar contra mim. Quem se fere é o próprio Filho de Deus, amado. Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões.
Recalcitrar é opor-se, ir contra, obstinadamente, a verdade. Ouve a verdade e a pessoa é tão rude que ela vai fazer tudo ao contrário que Deus manda fazer. Opor-se obstinadamente à vontade de Deus, é resistir ao Senhor, é recalcitrar contra os agrilhões. Eu quero dizer que isso traz dor para quem é filho. Quem não é, não acontece nada. Põe a fotinho para mim. Nós vamos ver agora o que é isso, recalcitrar contra os agrilhões. Na agricultura, eles usam isso para comandar os bois, para eles andarem em linha reta. Se tem duas lanças, amados, são os agrilhões. Se eles não andam de acordo com o que a pessoa está comandando eles, vem e fere eles profundamente. Então, aguilhão, se os bois não quisessem se mover, ou se fossem muito lentos, usava-se uma vara pontiaguda, que é o aguilhão. Esse aguilhão, amado, que acontece com muitos filhos de Deus que não obedecem. Vem dor, vem situações, o filho vem. O ímpio não acontece nada. Tem gente que se gaba, comigo não está acontecendo nada. Coitado, o filho sim, ele é corrigido. O jugo, peça de madeira, que é essa parte que segura os dois bois, peça de madeira que une os bois para que andem em igualdade. Então, os primeiros arados eram leves. Eles só podiam arranhar a superfície do solo e uma profundidade do solo, alguns centímetros. Então, a razão para o lavrador não olhar para trás não era porque o sulco do arado não seria reto, mas pela necessidade de toda a sua concentração, a fim de empurrar com força e cavar o suficiente do solo. Ele tinha também prestar atenção nas pedras. É muito interessante que isso ocorre, amado, na prática da agricultura. Eles pegavam uma junta de bois, colocavam aquela canga com os aguilhões, pregos, e se o boi tentasse algum movimento fora, eles eram machucados, feridos. É muito interessante, porque dá para entender, Deus está falando para cada um de nós. Se você não obedecer, dura coisa vai acontecer. Dura coisa é lutar contra os agrilhões. Vem dor. Vem, sim, muita coisa. Se o boi não se opusesse à direção do agricultor, o boi sofria. Todos me entenderam? Então, assim é a vida das pessoas. O recalcitrante, aquele que resiste à verdade, resiste à graça de Deus. Eles são enviados de Satanás. O diabo, amado, ele nunca vai parecer bonzinho para você. Malzinho. O diabo não. Ele vai sempre com uma persuasão, com uma boca de manteiga. O coração dele é guerra, amado. Mas é a vida da pessoa que muitas vezes está anos e anos na igreja, mas ela não muda. É alguém que tem um comportamento que traz consequência negativa, que leva um caminho difícil, um caminho de frustração, e é duro recalcitrar contra os aguilhões. Então, nós temos que entender que é inútil resistir quando o poder de Deus age sobrenaturalmente. Amém? Eu te falei no início que eu tive experiência na minha família. E lutaram contra Deus. Não obedeceram. E hoje eu entendo por que ocorreu tudo isso. Porque o poder de Deus, ele vai agir sobrenaturalmente para quem obedece, amado. Senão vai vir dor. Se você lutar contra Deus, você está carregando mal para você mesmo. Não é para, você não estou nem aí com o que essa mulher está falando. É doloroso, é infrutífero resistir ao chamado do Senhor. É o doloroso você saber e fazer o contrário. Então a pessoa se fere. Vocês estão entendendo? Porque quando você está na obra de Deus, você tem cobertura, amado, de Deus. Ele sabe exatamente quem é obediente e quem não é. Não adianta fingir.
Nós não conseguimos, eu não sei quem é fingido, eu não sei, a gente não sabe, mas Jesus sabe tudo. Então tem direção, tem consolo de Deus, a proteção da igreja. O Espírito Santo te conduz, ele te conforta, ele te consola, ele te encoraja, ele te dá força. Mas sem isso, amado, quando a pessoa começa a lutar contra Deus, ela vai encontrar situações muito difíceis na vida. 1 de Pedro, Deus diz assim: humilhai-vos, portanto. É você, amado, é cada um de nós. Humilhar, portanto, sob, debaixo da poderosa mão de Deus. É Ele. Quem se fere é você mesmo, amado. Não vou fazer, não estou nem aí. Vou chutar tudo e quebra tudo e bate porta. A poderosa mão de Deus é a poderosa mão de Deus sob, humilhar-vos sob, debaixo, para que Ele, Jesus, em tempo oportuno vos exalte. Só Jesus pode mudar alguém. Ninguém. Paulo pregava, quem faz o crescimento é Jesus. Então, se a pessoa não está nem aí, ela vai lutar contra Deus e ela vai se ferir. Então, quem se humilha é quando ouve a palavra e há uma mudança, amado, da água para o vinho. Há uma mudança. Essa regeneração que o Espírito Santo de Deus faz, que a Bíblia diz: quem mente, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, como Paulo, não mata mais. Quem perseguia os cristãos, não persegue mais. Então, a pessoa não consegue mais sentir cheiro do cigarro, amado. O verdadeiro crente não fuma. Ai daquele, amado, que destrói o templo do Espírito Santo de Deus. E eu, a diaconisa Valesca, nós vimos. Essa minha amiga, ela fumou a vida toda. E nós vimos uma filha dizer: que horror que meu pai e minha mãe fizeram a vida toda. Nós ouvimos isso. E continua no erro? Ai daquele, amado, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. O teu corpo, o meu corpo não é meu. Eu não posso fazer o que eu quero do meu corpo. Eu não posso decidir obra do Deus vivo, amado. Eu não posso destruir o que Deus fez, Ele é perfeito, a obra dEle é perfeita, os teus órgãos são perfeitos. Ai daquele que vai fazer isso com o seu próprio corpo, amado. Então, não consegue mais fumar, não consegue mais beber, acaba com o fígado. Não consegue mais ouvir música do mundo. Não consegue mais compactar com o mentiroso. Eu vou falar uma coisa, o pior defeito na vida para mim é o mentiroso. Eu tenho horror de mentira, amado, eu não suporto. E quem tem muita ligação com o Espírito Santo de Deus, a gente sabe quem está mentindo, amado. Eu não compactuo com mentira, com falsidade. Eu estou falando aqui, declarando no altar, me faz mal. Falso. Falso, porque você sabe que até aquilo que está dentro lá do teu quarto mais profundo, Deus fala que Deus manda o anjo avisar o que estão falando de você. E as coisas vêm ao teu ouvido. Muitas coisas aqui, eu fiquei sabendo. A gente fica sabendo. Deus faz a gente ficar sabendo. Não fica oculto não, amado. O pode estar no mais profundo ali, vem a tua defesa de Deus. Então, mentiroso, falso, né? Então, a forma soberana de Deus agir, amado, sempre prevalece quando Deus tem um plano na vida daquela pessoa. E Jesus sempre vai te defender. A defesa do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, existe. Então, quando Deus tem um plano, quando Ele chama uma pessoa, quando Ele chama de verdade, se essa pessoa é predestinada para a salvação, às vezes ela tem que cair do cavalo. E quando cai do cavalo, amada, ela não volta mais para o velho homem. A vida começa a mudar. Ela não vai mais para aquelas coisas. Aquele velho homem, amado, começa a mudar totalmente. Então, às vezes, ela tem que cair do cavalo, às vezes ela tem que sentir o cheiro do pó, sim. E quando um predestinado, Deus disciplina, sim, Deus disciplina quem Ele ama. Não gostei de ouvir isso. Deus corrige, sim, quem Ele ama. Se não tem correção, amado, é bastardo, porque ele vai ter o inferno todo.
Não acontece nada, o camarada faz, não acontece nada, né? Mas ele vai ter o inferno todo para a eternidade. E como eu falei, que eu tive isso na minha vida, na minha família, o açoite veio por não obediência. Vem com açoite. Então, diz que o homem que endurece a cerviz, quando muitas vezes é repreendido, Deus está falando hoje, amado, haverá um momento em que ele vai ser quebrado sem que haja cura. Não vai ter cura. Nós somos povo de Deus, nós somos os justos desta terra. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E eu já vi isso. E eu sei que não é fácil. A minha cunhada, amada, ela teve um processo desde que o meu irmão morreu. Ela tinha um conhecimento tremendo. E o açoite é a pior coisa. Eu vi o açoite, eu sei o que é o açoite. Não teve cura. Por mais que a gente orasse, por mais que clamasse, por mais que nada adiantou. Não há cura. Que endurece o coração. Porque em 2 Coríntios, Deus diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que a tua oração seja essa. Pare de se defender você, eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Amado, com Cristo tem que ter mudança sim. Olha o 10 que ele diz. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Agora Paulo, imaginou Paulo? E você vê, tudo que Paulo passou, não foi brincadeira não, hein, amado? Um apóstolo, um enviado de Deus, um homem que fez tantas crueldades. Mas ele mudou imediatamente. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Daí ele começou, ele injuriava, ele foi injuriado. Ele tinha prazer, porque falou, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então, tudo que ele fez, pessoas sofrerem por causa de Paulo, ele entendeu como homem de Deus, quem ele era na realidade. Estou passando isso tudo, ele falou assim, olha, eu vou ter prazer em tudo que eu estou passando, eu fiz tudo isso. Pessoas passaram pelo que eu estou passando. E ele está falando, a minha graça te basta. Então, Deus tem o controle, amado, de todas as situações. Tudo está sob o seu comando. Vocês pensam? E tem gente que esquece disso. Nós vamos prestar conta de tudo. Do que você fala, do que você pensa, do que você está agindo. Esquecem do culto. Muitas vezes que o apóstolo fala, tudo que eu falei, alguns reteve, já guardaram, outros já esqueceram. Mas tudo está sob o controle do comando de Jesus. Ele tem um modo, ele tem um tempo, ele tem o favor dele. E Deus, amado, ele mostra o seu amor por nós através da sua graça, oferecendo-nos salvação. Maior dádiva é salvação. Salvação. Cada nós somos humanos. Mas nós dependemos da salvação de Jesus. Salvação da vida eterna, salvação desse mundo tumultuoso. Olha Efésios 2, ele diz assim, mas Deus, olha que ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Receba hoje, amado, grande amor com que nos amou. Não é pouco esse amor, não, de Jesus por nós. Por isso que eu voltei, vendo o amor dele pela minha vida, que eu estou livre em Jesus, livre de toda maldição, livre de AVC, de Covid, de tumor, livre de mal de Alzheimer, livre em Jesus. Eu sou livre de toda maldição, porque sendo rico em misericórdia, erramos, pecamos como Paulo, mas rico em misericórdia. Paulo é salvo, não importa o que nós fizemos. A palavra de Deus diz, a hora que Deus te chama, Ele esquece totalmente o que você fez. Por causa do grande amor com que nos amou. Amado, por você estar aqui, pode ter certeza. Eu tenho falado isso, e tenho falado com Deus. Não estão dando valor, Pai, para um lugar que é teu, Jesus. Não estão dando valor. Porque eles não entendem do grande amor que Ele te amou.
estão desprezando o amor de Jesus. Não desprezem o amor dele, a salvação dele. A mão dele é comigo e com você. Ai daquele que toca no ungido, amado. Olha o 5 que ele diz. Estando nós mortos em delito. Quem não tem Jesus está morto, amado. Morto. Paulo era morto. Nos deu vida juntamente com Cristo. Começa a vida verdadeira com Cristo. Tem que ter mudança, amado. Vida juntamente com Cristo. E pela graça eu sou salva. Pela graça nós somos salvos. Grande amor, amado. Grande amor é incomparável ao amor de Deus. A sublime graça de Deus está na minha vida e na tua vida. A tua oração, sim, sobe em taças de ouro, amado. A tua vida tem proteção, tem livramentos. Quem está debaixo da lei não tem proteção. Não tem, está desligado de Jesus totalmente. Então nós não podemos tratar de um escarnecedor, porque afronta, vem a fúria. Amado, nós não podemos tratar de um escarnecedor. E se está detectado, pare. Porque a fúria vem sobre mim mesmo. A gente acaba se magoando e se ferindo. Quem sabe disso que eu estou falando? Então nós temos que pregar a palavra. Mostra o caminho, mostra a vida. Nós estamos aqui para isso. Nós somos habilitados para sermos ministros da graça de Deus aqui na terra. Vamos falar a palavra, vou mostrar o que é a vida, o sentido da vida. Se a pessoa nos rejeita, amado, não podemos fazer nada. Nada. Mas Deus não pode ser rejeitado, pois a palavra é viva e eficaz, como diz. Estão rejeitando a Cristo, amado. Estão rejeitando a Jesus. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Agrilhões não é brincadeira, não. E vão aí lutando contra Deus, estão lutando e Deus está vendo, e vai ter um de repente horrível. Um monte roendo unha, né? Porque a palavra de Deus, amada, ela é viva. Então estão desprezando o próprio Deus, estão rejeitando a Jesus. Essa palavra ela tem uma dinamite. E cada um se acha muito sabedor, muito conhecedor, muito triste isso. Ela vive, ela é eficaz. Ela corta essa palavra. Ela corta todo o mal, amado. Ela penetra no teu abdômen, ela penetra, sabe, no teu coração, ela penetra agora. Se alguém estava com um AVC, com alguma situação para acontecer, a palavra está cortando. Porque a palavra, ela é como, a palavra, ela é viva, ela tem um poder, amado. Essa palavra traz cura divina, sim, num culto. Penetra, ele fala que penetra, está penetrando a tua alma, teu corpo, teu espírito. Até o ponto, amado, de dividir alma e espírito, juntas medulas, o teu corpo, alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do teu coração. Então, se rejeitam, não é a mim que estão rejeitando, é o próprio Deus. Vão trabalhar amanhã, já esquecem tudo, não lê a Bíblia, não vão orar, estão descobertos. Eu não sou louca, amado. Eu não sou louca. Eu tenho uma companhia de anjos comigo. Eu sei da companhia deles. Eu vou falar uma coisa para vocês, é a melhor companhia. É a companhia de Jesus, convida Ele, sabe, inclua Jesus em toda a tua vida. Sabe o que Deus está falando? Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do teu coração. Ela intenta, ela tem uma intenção, a palavra. Essa palavra, ela muda uma vida, amado. Ela muda uma história, não é brincadeira, não. Se só tem uma vida, uma existência, acabou, amado. Acabou, eu não sei como vai ser lá, porque Deus tem uma vida longa para os filhos dele. Quando há um açoite, eu não sei como que é. Vai até os intentos do coração, ele fala, ele penetra até os intentos do teu coração. Ele fala, apta para discernir o pensamento. Pensamento, ele sabe o teu pensamento, ele sabe quem é você exatamente. Então a igreja, ela tem que ter conhecimento.
tem que saber se colocar perante a sociedade. Então, às vezes, um crente trabalha numa empresa que o dono fala assim, olha, aqui você vai ter que mentir. Um crente não pode mentir. Porque Deus está vendo a tua postura. Quem abriu o emprego foi Deus. E você é de Jesus ou é ou vai ser desse homem que está mandando você mentir? Eu estou aqui falando, amado, porque eu sei que tem gente aqui que mente. Ah, eu preciso mentir para ter a persuasão, para vender esse produto. Não é nada bom e eu vendo ele. Eu tenho que mentir. Eu vou falar uma coisa para você. Não pode mentir. Quem é cristão aqui? Você deve a sua responsabilidade na sociedade. E tenha temor a Deus e não a homens. Todos nós vamos prestar conta para Jesus, todos. Quantos casamentos destruídos por causa de briga, começam se amando, acabam num relacionamento abusivo e violento que o apóstolo vai tratar agora. Não é cristianismo isso. Falar que é de Deus e uma postura mundana. O que vai poder mudar uma vida, amado? Uma pregação. Uma pregação muda uma vida. É a pregação da palavra, que ela é viva e ela é eficaz. Vai mudar uma vida, ela corta o mal, ela corta as situações, ela corta a doença, ela corta as brigas, ela corta as intrigas, ela corta. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. E o Deus do impossível. Nós vimos domingo passado sobre família, famílias permissivas, que permite tudo. Vai ter uma grande abismo. Vai vir uma desgraça. Ontem eu vi uma desgraça. Não é para isso uma vida com 60 anos, está do jeito que eu vi. Então é muito difícil um justo viver com a mentira. Eu quero perguntar para vocês, quem é o pai da mentira? Pai, tem filhos. Se você é filho de Jesus, você não pode compactar com a mentira, amado. E tem um monte aqui que mente. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz nada. É mentira. Você sabe que roubar um carro, roubar uma agulha, o fato do roubo é o mesmo? Não, mas o carro não é mais grave? Não, a atitude do roubo é horrível, amado. Não importa o que é. Então, o diabo é o pai da mentira, ele nunca fala a verdade, nada de Satanás é verdadeiro, nada. Até os diagnósticos que estão na tua vida, mentiroso é mentira. Todo o mal é produzido por Satanás e foi cancelado na cruz do Calvário. Então, tudo que ele faz, você saber ou viver, que é ruim, é mentira. Ele é mentiroso. Você está na igreja, você está na graça, você vai evoluir a tua vida, amado. Então, Jesus que muda uma vida, Ele dá trabalho, né? Jesus que vai trabalhar na minha vida e na tua vida. Ele que te trouxe, Ele que te chamou, eu não sabia que eu era predestinada. Até o momento que eu me deparei com a graça de Deus, falei, nossa, eu não sou qualquer pessoa na terra. Eu já sei minha posição espiritual, amado. E quando você sabe a tua posição espiritual, lógico que vem aflições, vem situações, empurra a gente para cair, mas Ele te levanta pela mão. Você não fica prostrado. Jesus, Ele vem e Ele começa a trabalhar. Ele vai tirando aquele coração de pedra. Como Paulo, foi imediatamente, amado. Paulo mudou imediatamente, ele mudou até o nome. Quer dizer, tem até um segredo nisso, era Saulo, foi para Paulo. Nós temos um novo nome lá. Não é esse nome aí do registro que você foi, não, nós temos um novo nome. Nós temos agora o sangue de Jesus, nós temos uma postura diferente na terra. Eu não posso compactuar com o que o mundo faz. Então ele põe, amado, quando Jesus nos chama, por isso que eu quero falar para você, detectar mesmo o mentiroso. Jesus, quando Ele chama, Ele coloca em nós um coração sensível. Um coração sensível. Ele tira a mente humana e Ele começa a pôr a mente de Cristo nessa pessoa. Ele se faz nascer de novo, Deus, segundo a Deus. Eu tenho uma vida segundo a Cristo. Eu sou segundo a vontade dEle agora. Eu tenho uma segunda verdade, eu tenho a Jesus Cristo, eu tenho a justiça de Deus, eu tenho o sangue dEle que me lavou, me perdoou, Ele não lembra mais nada do que eu fiz. Você tem que saber que quando Cristo te chamou, nova criatura.
As coisas antigas passaram. Tudo se faz novo. Eu não sou mais a mesma Suzy. Que eu falei, essa minha amizade de 60 anos, eu não sou mais a mesma. Eu sou outra pessoa, você é outra pessoa. Ele te faz, é Jesus que faz isso, amado. Você ser um novo homem, uma nova mulher. Então, o crente justo é uma nova criatura, amado. Uma pessoa que nasceu de novo. Fala para o teu irmão, você é nova criatura. Nasceu de novo. Então, eu vou todos já quase terminando o culto. Se eu sou uma nova criatura, eu não fumo mais. Eu fumei minha vida toda. Comecei bem nova, mas eu não consegui mais. Meu temor era muito maior do que o meu vício. Porque a Bíblia diz que nós temos o domínio próprio. Então, uma nova criatura, como eu detecto, pastor, uma nova criatura? Ela não fuma mais. Ela não bebe mais. Ela não bebe mais. Ela não engana mais. Ela não mente mais. Ela não pode mais mentir, enganar, trapacear, fazer maus negócios. Não pode. Então, eu sou nova criatura. Se eu era irado, eu não sou mais irado. Vou ter que ter uma mansidão dentro de mim. Não pode, amado. O novo homem em Cristo. Quem está em Cristo? A Bíblia fala. É quem está em Cristo. Quem está em Cristo? Nova criatura. Coisa velha já? Passou tudo. Passou. E fica assim, o camarada casou com uma divorciada e fica falando do ex. Passou, amado, é nova história. Não é mais uma ameaça para você? O camarada está contigo e fica lá brigando o tempo todo com cada ex. Pelo amor de Deus. As coisas velhas passaram. Então, se Deus tem um plano na tua vida, presta atenção, se Ele tem um plano na tua vida, Ele te tira do pó e te levanta. A tua vida com Cristo, eu tenho vivido isso, de glória em glória, de vitória em vitória. Deus levante, né? Porque Deus fala que eu sou filha de Deus, obrigada, Pai. Mas Ele me livra de todas. Creia nisso, Ele vai livrar de todas. Então, Ele te faz assentar entre os príncipes desta terra. Põe isso na tua cabeça. Quem é de Cristo? Ele te levanta. Ele te levanta. Ele te levanta. Ele te levanta. O justo é justo. O ímpio é o ímpio. Ímpio não tem Deus. Eu tenho Deus e Ele que te levanta, amado. Deus já nos tirou da impiedade para a justiça dEle. Quem é salvo aqui? Creia na tua salvação. Uma vez em Cristo, uma vez salvo, uma vez perdoado. Você crê nisso? Então não tem, ungido. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez na igreja. Uma vez na igreja. Uma vez na igreja. Glória a Deus, que assim seja, pois assim disse o Senhor. Pode pôr. Pode. Tem um recado aí de Deus aí. Lembrando a todos, igreja não é um projeto de final de semana. Não é um projeto de final de semana. O que você está levando na tua vida? Aqui vai mudar a tua vida, aqui vai ter anjos te defendendo, ancião. Aqui Deus vai mudar toda a tua história. Mudou da Diandra, né, Diandra? A tua humildade é maravilhosa, querida. Como é bom pessoas assim. Lembrando a todos, igreja não é um projeto de final de semana. Igreja é a vida até a eternidade. O apóstolo está falando isso é uma frase do apóstolo Miguel Ângelo, que você vai ter que gravar isso. E, amado, é aqui que você foi plantado. O alimento é aqui. Se Ele te plantou aqui, a tua vida vai mudar aqui. Não tem que comer comida de outro lugar, não. Aqui a comida é substanciosa. Aqui nós temos comida boa. Aqui é vida mudada, transformada. Que eu não vou ter que um dia ver o que eu vi ontem. Eu não quero ver isso mais na minha vida.
Eu não quero ver uma vida destruída. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, a mensagem foi lançada, a palavra foi lançada. O Senhor que me concedeu para pastorear, aos humildes o Senhor concede a sua graça, aos soberbos o Senhor resiste, papai. Eu creio, Deus, vidas rendidas ao Senhor. Tem que deixar o orgulho vai te levar para o inferno, a vaidade te leva para o inferno, a ira te leva para o inferno, a grosseria te leva para o inferno, a injustiça te leva para o inferno, e o inferno não é tanto lá não, é aqui na terra, amado. O céu é bronze para quem não obedece a Deus. Que muitos estão indo, passeando na igreja e nada muda, e tá daí a vidinha, não obedece nada. Mas graças a Deus eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Cada culto tem crescimento, tem mudança. Deus não está brincando conosco não. O filho ele corrige, ele disciplina e ele açoita. Mas se não é, amado, não vai acontecer nada. Nada. Se é bastardo, não acontece nada. Nada. Pai, que hoje tenha sido desenvolvido em cada mente o temor a Ti, a responsabilidade cristã, responsabilidade espiritual de cada um perante Ti, Jesus. Uma conexão direta com o Senhor, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. O reino é que domina sobre tudo e todos. A terra pertence a Ti, Jesus. Onde trabalhamos, onde moramos, onde vamos construir a nossa igreja, ó Pai, aquele lugar é Teu. E agindo Deus, ninguém pode impedir nada. Ninguém vai interferir de maneira errada. Não, Pai, a bênção enriquece, não desgosto. Eu creio nesse lugar, nesse templo lindo, vidas mudadas, transformadas. Tem muita gente nessa cidade, Pai. Tem muita gente. Nós vamos ter a nossa casa, nós vamos ter um lugar aqui, um lugar de paz, um lugar com eleitos, um lugar que haja, sabe, o companheirismo, um ajudando o outro, um amando o outro, um orando pelo outro, a verdadeira igreja de Cristo. Eu declaro, Pai, nesse mês, que nós estamos agora, quase que encerrando, hoje é dia 18, faltam uns 12 dias para acabar, que eles possam ver a manifestação da glória de Deus, ó Pai, que eles vejam que estão aqui, tem livramentos, como o Denis me declarou que teve um livramento, porque ele está plantado na casa de Deus, plantados na casa do Senhor, amado, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice vai dar frutos, e serão cheios de seiva e verdor, que assim seja, pois assim disse o Senhor. Aleluia! Vamos louvar? Quem é nova criatura? Nova criatura vence, amado. Só vence. Não tem coisa ruim, não. Não tem coisa ruim, não. Glória a Deus. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta,
Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou escolhido, perdoado. Fale alto. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. É Jesus. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Declare em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, levante suas mãos e declare para o mundo espiritual ouvir. O que você é, declare. Filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, aleluia, Pai. Aqui estão os teus filhos. Aqui estão os escolhidos, Pai. Aqui estão aqueles que foram chamados para vencer. Os justos, os servos, os fiéis. Declare: escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem diz. Abra sua boca e declare: escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu. Declare: sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Amém. Ó, tudo que foi a pregação de hoje, né? Quem é filho obedece. Reina em vida através de Jesus Cristo. E temos que eu vi que muitos não declararam. Que pena, porque já me mostraram, não são. Quem não falou, amado, não confia, não entende. Mas eu que não vou mexer com isso. É cada um, cada um. Cada um é cada um. Que a graça, a paz, as doces consolações. Quem consola é Jesus, Ele consola o Filho. Ele ajuda o Filho, Ele perdoa o Filho, Ele dá ordem aos anjos. Ele dá ordem aos anjos. Enquanto você vai dormir, Ele vai trabalhar enquanto você dorme. Ele vai trabalhar nos teus sonhos. Ele vai te defender no teu trabalho, Alas.
Ele vai te colocar num lugar alto. Deus vai te colocar no lugar alto. Deus vai te colocar no lugar alto. Jesus é tua defesa, Ele é tua defesa, Ele é minha defesa. Nós não estamos aqui, amado, ao léu. Tem uma palavra profética, Ele vai adiante de você. Jamais vou te deixar, jamais vou te desamparar. Não tema nada, não tema nada. Não tema nada nem ninguém. É você com Deus. Você não tem que provar nada para ninguém. Se Deus é por você, fale o que quiserem, pense o que quiserem. A tua defesa é Ele, porque agindo Deus, ninguém pode impedir nada na nossa vida. Ninguém pode impedir nada na nossa vida. Ninguém, amado. Eu declaro a melhor semana da tua vida. Eu declaro esses 12 dias, coisas inexplicáveis. Situações com a defesa dEle, a mão dEle, anjo de Deus com a força afiada, todos os filhos do diabo envergonhados. Vamos declarar isso, ó, livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita de falsidade. Você crê nessa oração? Então fala para o teu irmão, você fez, ele vai te livrar. Fala para o teu irmão, tudo que você está pedindo, Deus vai fazer. Toda a tua oração, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Ele é tua defesa, amado. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Mas espera um pouquinho, senta um pouquinho. Tchau, internauta. Até quarta.